Olá, meus queridos alunos, professor Cristiano. Então, como prometido, o vídeo sobre a estrutura 1000 do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, como eu prometi para vocês, isso já foi um conteúdo de aula, mas como o nosso tempo está corrido, eu decidi fazer esse vídeo para que vocês possam guardá-lo e todas as vezes que vocês forem fazer uma redação, vocês possam assim pegar, ouvir, ver como é que faz. Caso vocês esqueçam, vocês podem sempre consultar esse vídeo para fazer as redações de vocês, para que assim vocês possam aí ter um avanço. E aí nas nossas provas, nas nossas produções de sala, a gente só tira algumas dúvidas, tá? Lembrando que esse vídeo é um vídeo bem caseiro, eu estou fazendo aqui na minha casa de forma bem rapidinha, então não tem toda aquela preparação, então vão desculpando qualquer erro, qualquer coisa aí que possa acontecer. É um vídeo que eu fiz mesmo só para vocês, tá? Então vamos lá. Lembrando que existem várias maneiras de você fazer um texto dissertativo argumentativo. Existem vários modelos de introdução, existem vários modelos de desenvolvimento e existem vários modelos de conclusão. Porém, eu quero ensinar para vocês o modelo que eu tenho percebido, o modelo que eu tenho observado nos alunos que tiram nota 1000. Então é um modelo que esse tempo corrigindo redações é o modelo que eu tenho visto que ele é recorrente das redações do Enem. Tá? Então eu trouxe para a gente analisar aqui 3 redações, uma de 2017, uma de 2018 e uma redação de 2019, no ano passado. Vocês vão perceber que elas têm a mesma estrutura. As redações elas têm a mesma estrutura, muda uma coisa ou outra, mas vocês vão perceber que essa estrutura que eu vou passar para vocês é uma redação que a banca gosta muito, que os corretores gostam muito, e eu quero que vocês comecem a perseguir, a tentar fazer dessa maneira, porque assim, com certeza, a estrutura da redação de vocês vai melhorar muito, e vocês têm chance de tirar aí notas maiores e melhores, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a introdução. Na introdução, eu tenho percebido que a introdução ela tem uma estrutura. Qual é a estrutura da introdução de uma redação nota 1000? Geralmente as redações que tiram nota 1000 elas são compostas de contextualização, tese e apresentação dos argumentos. Eu coloquei um asterisco aqui porque alguns alunos que tiram nota 1000 não apresentam os argumentos. Eu acho que fica melhor a redação quando você coloca esses 3 itens. Vamos defini-los. O que seria contextualização? Contextualização é a área do conhecimento que você traz para a redação. Ou seja, você viu o tema da redação e você pensa, como é que eu posso contextualizar? Qual a área do conhecimento eu poderia colocar aqui para envolver com esse tema? Aí, nesse momento, quais são as contextualizações mais indicadas? Um filme, uma série, uma letra de uma música, um poema, uma alusão histórica, algum momento histórico que você possa relacionar, uma citação, a própria legislação, tá? As leis, você pode fazer essa contextualização. O ideal é que quando você olhar o tema da redação, você pense, esse meu tema, eu posso contextualizá-lo com o quê? Tá? Então o ideal é que você comece a tua redação com a contextualização. Em seguida, você pode colocar a tese. O que é a tese? A tese é a tua opinião, é o que você pensa sobre aquele tema. E em seguida, você vai apresentar os argumentos. Lembrando que, às vezes, a tese pode vir dentro da contextualização, ou então a tese, a apresentação dos argumentos podem vir logo junto aqui com a tese. Isso pode acontecer, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Tá? Então, introdução, contextualização. A introdução ela é composta de contextualização, tese e apresentação dos argumentos. Tá? Deixa eu mostrar para vocês agora um exemplo aqui de uma introdução. Tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu trouxe uma redação de 2017, uma de 2018 e outra de 2019. Todo mundo me pergunta por que eu uso demais essa redação aqui da mitologia, né? Porque eu acho essa redação muito simples, ela tirou 1000 e ela tem uma estrutura muito boa. Então, se um aluno faz uma redação
nessa estrutura aí, se eu corrigisse essa redação na época, eu não daria 1000. Eu daria na casa dos 900. Mas então, olha só, na casa dos 900, você melhorar nessa redação algumas coisas que eu vou falar para você, você já vai ter uma chance de tirar uma nota muito boa. Tá? Então vamos lá. Olha essa redação. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Ordinariamente, ou seja, nos dias atuais, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional do surdo é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, veja só. O tema dessa redação em 2017 era os desafios na formação educacional dos surdos no Brasil. E aí, o que foi que esse aluno contextualizou, esse candidato ou essa candidata? Ele trouxe a mitologia grega. E só uma dica para vocês, esse mito de Sísifo, ele dá para ser usado em várias redações, tá? Então, você que tem muita dificuldade para fazer redação, a minha dica é que você faça o quê? Que você veja contextualizações, citações que você pode usar para qualquer tema, e até argumentos também que se encaixam em qualquer tema, tá? Então você percebe que tudo que está aqui de verde, que eu marquei, isso é o quê? Isso é a contextualização. Ele contextualizou, ele trouxe a situação de Sísifo, fala o que acontecia, e em seguida ele relaciona aqui, ó, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Então ele está fazendo uma contextualização do tema. Foi o primeiro item da introdução que eu falei para vocês. Em seguida, ele traz aqui a tese dele, ó, nesse contexto. Não há dúvidas de que, ó, não há dúvidas, tá? Isso aqui é a tese. Não há dúvidas de que a formação educacional do surdo é um desafio no Brasil. Então, dependendo lá do tema que você fosse fazer, você ia colocar lá, escrever essa tese, bem simples. O qual ocorre, infelizmente, devido não só, olha aqui, à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Isso aqui são os dois argumentos que este candidato vai usar para defender a tese de que a formação educacional do surdo é um desafio no Brasil. Então ele vai usar quais argumentos? Negligência governamental e preconceito da sociedade. Então aqui eu tenho uma introdução no modelo nota 1000, certo? Antes da gente passar para o próximo passo, vamos aqui. Então eu já sei que a introdução tem contextualização, tese e apresentação dos argumentos, tá? Esse aqui foi uma... Eu também posso usar uma canção, uma letra de canção. Eu posso usar, olha só, o filme. O longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Então, contextualização, tema do ano passado, o aluno usou o longa-metragem Na Quebrada para fazer a contextualização. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja visto o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo as classes menos favorecidas. Então, eu tenho aqui a tese do candidato, tá? Em relação a essa democratização do cinema. Em seguida, ele vai trazer os dois argumentos que ele vai usar. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Ou seja, o aluno ou a aluna, ele fez uma contextualização, ele trouxe aqui a tese e ele trouxe os dois argumentos que ele vai usar na redação para defender essa tese. Tá? Qual vai ser? Analisar as causas corporativas e educacionais. Certo? Então, eu posso fazer isso com filme. Só uma dica para vocês. Se a contextualização que você for usar
o que acontece na contextualização é semelhante à situação do tema, você vai colocar análogo, tá? Porém, se o que você colocar, vamos supor, caia lá um tema sobre a valorização do idoso, e aí você coloca que na Grécia Antiga os idosos eram valorizados, aí você fala, eles eram venerados e tal, porque eles eram símbolo de conhecimento. No entanto, agora não, agora você já não vai usar mais análogo, agora você já vai usar no entanto, porém, na sociedade, porque agora não é uma situação que parece que pode se comparar, é uma situação adversa. Então essas são as palavrinhas, os conectivos que você usa para fazer a ligação aí entre a introdução e entre aquilo que você está usando para contextualizar e o tema. São as palavrinhas que você usa para fazer essa ligação, tá? Vamos agora para o coração da redação, que é o desenvolvimento. Eu digo que o desenvolvimento ele é composto de 4 elementos. Um bom desenvolvimento nota 1000. Esses 4 elementos eu posso dizer que são 4 períodos. 4 períodos dentro do parágrafo. Quais são esses elementos? Tópico frasal, fundamentação, explicação e conclusão do argumento. Então, tópico frasal, fundamentação, explicação e conclusão do argumento. Vamos por etapa. O que é o tópico frasal? O tópico frasal, ele é o primeiro período do parágrafo. Ele traz a ideia que vai ser falada, defendida, ele traz o assunto que vai ser falado naquele parágrafo. Tudo que vier depois, por exemplo, a fundamentação, a explicação, a conclusão do argumento, tudo isso aqui tem um objetivo: fundamentar, sustentar e comprovar o que você colocou no tópico frasal. Esse tópico frasal, ele está ligado ao argumento que você colocou na introdução. Então você vai fazer tópico frasal, fundamentação e explicação nos 2 parágrafos de desenvolvimento, porque um parágrafo é de conclusão, é de introdução, um parágrafo é de introdução, 2 parágrafos são de desenvolvimento e um de conclusão. Tópico frasal não é uma coisa só de redação, tá? Todos os textos, a maioria dos textos, eles têm tópico frasal. É o primeiro período do parágrafo, ele traz a ideia que vai ser falada, que vai ser defendida, ele traz o resumo daquilo que vai ser falado ali, ele traz a ideia principal daquele parágrafo, do que aquele parágrafo vai tratar, certo? Eu vou mostrar isso para vocês dentro do texto, dentro do nosso texto lá. Então vamos para cá, voltando para esse texto aqui de 2017, para que vocês possam entender o que é tópico frasal. Então nós já lemos aqui na mitologia a contextualização, já mostrei a tese, já mostrei os 2 argumentos, certo? Então vamos lá. O que faltou aqui? Eu acho que esse aluno ele poderia colocar aqui um conectivo. Por exemplo, vale ressaltar, para ajeitar aqui, ele poderia colocar aqui, ó, vale ressaltar de início que a Constituição Cidadã, então ele poderia colocar um conectivo, alguma coisa que liga, ou então ele poderia usar, sempre que você terminou a introdução, sempre que você for iniciar o parágrafo, o próximo parágrafo, que é o 2º parágrafo, e é o primeiro do desenvolvimento, é ideal que você coloque um conectivo. Primeiramente, vale ressaltar de início, ou então, em primeiro plano, em primeira análise, é importante que você comece a princípio, certo? Que você comece a redação com conectivo. Isso ajuda lá na competência 4. Tá? Então eu acho que ele poderia colocar vale ressaltar de início, que, enfim. Então olha só. Vale ressaltar de início que a Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes auditivos. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Vamos lá. Então, esse primeiro período, ó, bem que terminou o período, ó, o ponto aqui. Esse período bem aqui, que eu vou marcar, ele é o quê? Ele é o tópico frasal. Ele é o tópico frasal, certo? É o primeiro período do parágrafo. Então, ele resume
o que vai ser falado nesse parágrafo. Ou seja, tudo que vier depois agora vai ser para sustentar esse tópico frasal. Agora, reparem uma coisa. Ó. Esse tópico frasal, ele está ligado ao argumento. Qual é o primeiro argumento que tem aqui? Negligência governamental. Então, esse parágrafo aqui, ó, ele vai desenvolver o primeiro argumento. O próximo parágrafo, ele vai desenvolver o quê? O segundo argumento, que é preconceito da sociedade. Então, nessa ordem. Cristiano, se eu inverter, não tem problema nenhum. O importante é que você fale dos dois argumentos, mas o ideal é que você coloque nessa ordem, fica melhor, tá? Então, se ele colocou aqui que os dois argumentos que ele vai usar, o primeiro é negligência governamental e o segundo é preconceito, então o próximo parágrafo ele vai falar, ele vai ter que mostrar como é que a negligência governamental é um desafio na formação educacional do surdo, e no próximo ele vai ter que mostrar como é que o preconceito da sociedade também é um desafio na formação educacional dos surdos. Percebam o seguinte, olha o que você vai fazer nas suas redações. Você fez lá a introdução, bonitinho, você colocou o argumento 1 aqui, negligência governamental, e você colocou o argumento 2, preconceito da sociedade. De boa? Certo. Vamos começar a introdução, vamos começar o desenvolvimento. Você vai escrever um tópico frasal. Esse tópico frasal ele está ligado a quem? A o teu argumento número 1. Vamos ver se esse tópico frasal ele tem alguma relação com o meu argumento 1. Vamos lá. Negligência governamental é meu argumento 1. O que diz? Vale ressaltar de início que a Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Ora, se o Poder Executivo não efetiva esse direito e a Constituição garante, então isso é o quê? Isso é negligência governamental. Então, percebam, o tópico frasal ele está ligado ao argumento. Traduzindo para vocês. O tópico frasal, você vai começar o desenvolvimento criando algo que tenha relação com o teu argumento, que diga o que você vai falar naquele parágrafo sobre o teu argumento. Certo? Então ele diz, vale ressaltar de início que a Constituição garante, todavia, o Poder Executivo não efetiva. Então ele vai ter aqui agora mostrar, comprovar isso, por meio daqueles elementos que eu mostrei lá para vocês, ó, por meio desses elementos aqui, ó, por meio dos elementos. Então eu já tenho o tópico frasal. Então ele vai fundamentar, explicar e concluir o argumento, tentando mostrar como é que isso acontece. Então o tópico frasal, ele é o primeiro período do parágrafo, tá bem aqui, ele traz o resumo do que vai ser falado naquele parágrafo. E o tópico frasal está ligado a quem? Ao argumento. Então, ó, eu tenho um tópico frasal do argumento 1, no próximo parágrafo eu vou ter que fazer um tópico frasal em relação ao argumento número 2. O tópico frasal ele precisa estar ligado. Ó, o preconceito está bem aqui, ó, preconceito da sociedade, ele já colocou aqui preconceito da sociedade. Aqui ele poderia colocar alguma palavrinha para não repetir preconceito, né? Tipo discriminação, enfim. Tá? Então vamos lá. Então o primeiro elemento que eu mostrei para vocês lá é tópico frasal. Nós já vimos que tem tópico frasal, certo? Vamos lá. Logo em seguida, depois do tópico frasal, é preciso ter fundamentação. Então vale ressaltar de início que a Constituição Cidadã de 1988 garante a educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Agora eu já tenho o tópico frasal. Ele vai agora fundamentar. Consoante Aristóteles no livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Bem que não tinha esse ponto, eu que já ajeitei, já coloquei. Então, essa segunda parte aqui, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a fundamentação. Então, eu vou colocar o meu argumento, eu vou colocar o tópico frasal, logo em seguida eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a minha fundamentação. O que é a fundamentação, professor? A fundamentação é a segunda área do conhecimento que você vai trazer para a tua redação. A fundamentação, você vai ter que pensar em alguma citação, em alguma área do conhecimento que venha fundamentar o teu argumento. Negligência governamental. Pô, olha só, olha como foi bem escolhido esse argumento. Ó. O argumento dele número 1 é negligência governamental. Ele começa dizendo que a Constituição garante, mas o Poder Executivo não efetiva esse direito. E ele traz uma citação que cai muito bem, que tem relação. Você não pode colocar qualquer citação na redação.
Você tem que colocar uma citação que tenha relação com o teu argumento, para poder fundamentar. Ó, consoante Aristóteles no livro Ética Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Política, negligência governamental, enfim, então a política serve para garantir, certo? Próximo elemento aqui da nossa proposta, do nosso desenvolvimento. Tópico frasal, já tem fundamentação, que era do conhecimento. Vamos agora à terceira parte, explicação e em seguida conclusão do argumento. Lembrando que explicação e conclusão podem vir tudo juntos, tá? Podem vir em um só período. Alguns separam, primeiro explicam, depois concluem, outros juntam, tá? Então, tópico frasal, que é uma frase que tem a relação com o teu argumento, que resume a ideia daquele parágrafo. Fundamentação, que era do conhecimento. Explicação e conclusão do argumento. Vamos lá. Logo, verifica-se que esse conceito... Que conceito, gente? Esse conceito, qual conceito? Esse bem aqui, ó, de Aristóteles, que a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Parece besteira, mas esse conceito bem aqui está mostrando o que para o corretor? Que essa citação, ela não foi colocada, ela não foi jogada aqui, ela não foi colocada de qualquer jeito. Essa citação, ela está sendo aproveitada no meu texto. Alguns alunos, eles cometem um erro quando eles enchem a redação de citações, de áreas do conhecimento, no entanto, eles não conseguem relacionar essa citação à discussão. E aí ela fica lá e é a mesma coisa, o corretor ele não considera, é a mesma coisa de você não ter colocado, tá? Então aqui ele colocou esse conceito. Esse conceito qual? Então ele está aproveitando a citação. Você tem que fazer. Então depois que você fizer o tópico frasal, depois que você colocar a fundamentação, você vai começar a explicar e concluir o argumento. Então é importante que você use algum termo, algum conectivo que faça referência, que mostre que você está aproveitando essa citação. Então logo, verifica-se que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas de educação inclusiva, como também de preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então, tudo isso aqui, ó, ele juntou explicação com conclusão do argumento. Por isso que ele colocou logo aqui, certo? Então, ele colocou aí em 3 períodos. Ele colocou aí em 3 períodos toda a argumentação. Me diga uma coisa que eu quero muito que vocês não cometam esse erro. Prestem bem atenção, tá? Bem aqui também a gente tem um erro, assim, encontra, não encontra-se, tá? Então, prestem atenção. A redação pode ser simples. Há quem diga que não era para ela tirar 1000. Eu também não daria 1000 por algumas coisinhas. Eu já encontrei uns 3 erros aí. Porém, a estrutura dela é muito boa, tá? A estrutura dessa redação é muito boa. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Ele, hora nenhuma, dentro do parágrafo, ele saiu do argumento que ele se propôs a defender a tese. Ele falou de negligência governamental, seria o argumento. Ele, um tópico frasal, Constituição, Poder Executivo não efetiva, trouxe uma fundamentação que traz a questão da política. E ele explica e conclui o argumento falando sobre isso. Percebam que ele não... Percebam que ele... Percebam que ele não saiu da linha de pensamento que ele se propôs a falar, tá? Ele não saiu. Ele disse que ia falar de negligência governamental e falou sobre isso e concluiu o parágrafo de desenvolvimento falando sobre isso. Alguns alunos, eles até têm ideias boas e às vezes eles têm tantas ideias que eles querem colocar tudo isso naquela redação. E aí o certo é que eles não desenvolvem bem os seus argumentos. Os argumentos, às vezes, têm parágrafos que têm 2 argumentos. E não é. Se você se propôs a falar de negligência governamental, fale nesse parágrafo só sobre isso. Fundamente sobre isso. Traga a citação que tem a ver com isso. Tá?
tá? Não queira falar de um monte de coisa. Sempre veja se você está na mesma linha, se suas citações têm a ver com aquilo. Vamos para o próximo. O próximo argumento dele é o quê? Ele diz que existe preconceito da sociedade, tá? Que o preconceito da sociedade também é um desafio para o surdo. Então vamos lá? Olha como ele começou. Ele colocou aqui um conectivo. Sempre comece com conectivo. Não vai colocar na introdução, mas nesse parágrafo no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo desenvolvimento e na conclusão, comece com conectivo, tá? E use também conectivo dentro do teu texto. Então ele começa: outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Isso aqui é o que, meu povo? Tópico frasal, tá? Tópico frasal. Tem a ver com o que ele colocou lá em cima? Tem. O tópico frasal tem que estar ligado, tem que ser uma frase que resuma o teu argumento e aquilo que você vai falar desse argumento dentro do parágrafo. Então, ó, preconceito aqui. O que eu mudaria aqui? Em vez de colocar preconceito, para não repetir, eu colocaria aqui discriminação. Outro sim, a discriminação da sociedade ainda é um grande passo à permanência dos deficientes auditivos nas escolas, no lugar de preconceito aqui. Percebam que ele fez o tópico frasal, está ligado ao argumento número 1 dele. O que ele falar daqui para baixo vai ser para mostrar como é que esse preconceito é um impasse. E isso está ligado a quê? Está ligado ao argumento dele lá de cima. Você percebe que tudo está ligado? É isso que é legal no texto. Vamos lá. Próxima etapa do texto dele, do desenvolvimento, fundamentação, explicação e conclusão do argumento. Tenha isso em mente. Então vamos lá. Percebam que ele não colocou nessa ordem, viu? Só explicando, você não precisa colocar nessa ordemzinha. O tópico frasal tem que ser o primeiro, mas fundamentação, explicação e conclusão também tem que ser o último. Mas explicação e fundamentação podem inverter aqui, tá? Foi o que ele fez nesse aqui. Ele colocou a fundamentação bem aqui, ó. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Isso aqui é o quê? Isso aqui é deixa eu só ver a cor que eu coloquei lá em cima. Isso aqui é a fundamentação. É a área do conhecimento. Tá? Ele trouxe Michel Foucault, que é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos tem tudo a ver com preconceito. Então, só que ele só inverteu. Então, tristemente, a existência da discriminação contra os surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Então, isso aqui é a explicação, tá? Explicação do argumento. Não é essa cor, não. Isso aqui é outra coisa. Tá? Então ele explica: tristemente, a existência de discriminação contra os surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. Então, já que ele colocou aqui, eu acho que por isso que ele colocou aqui preconceito, porque se eu colocasse discriminação aqui, ele já não ia poder colocar aqui, tá? Mas existem outros sinônimos aí para ele colocar. E aqui ele conclui o argumento, ó. Assim, uma mudança dos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Isso aqui é a conclusão do argumento. Deixa eu colocar uma cor aqui um pouco diferente, só para a gente não se perder. Pronto. Assim, uma mudança dos valores da sociedade. Então, vamos ler tudo que eu quebrei o pensamento. Olha só como fica. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra os surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança dos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. E percebam que ele falou, todo o parágrafo ele tratou de um único assunto, que era o argumento dele, preconceito da sociedade. Ele não saiu disso. Eu acho que ele poderia ter trabalhado um pouco mais algumas coisas aqui, poderia ter desenvolvido umas ideias ainda melhor, poderia ter aprofundado um pouco mais, tá? Mas
em relação à estrutura, tá certo. Certo? Vamos então para a última parte, certo? A outra parte é a conclusão. Eu falei para vocês que a conclusão, a melhor conclusão, ela tem... O que o Enem mais olha em relação à conclusão? É a proposta de intervenção. Mas o modelo ideal é que você comece reafirmando a tua tese, coloque a proposta de intervenção, retomada da contextualização. Lembrando que a proposta de intervenção ela é composta por 5 elementos, se você quiser tirar 200. O agente, que é quem vai fazer, a ação, que é o que vai ser feito, o modo, que é como aquilo vai ser feito, o para quê, que é a finalidade, na verdade a finalidade, que é o para que aquilo vai ser feito, e você vai detalhar um desses 4, tá? Na tua redação. Então vamos lá, vamos ver aqui o modelo daquela redação mesmo, tá? Eu não quero para que a gente não perca o raciocínio. Portanto, olha só, ele colocou portanto, eu não achei legal esse portanto, fica mais legal o portanto deslocado, então infere-se portanto, alguma palavrinha antes do portanto, mas o Enem considerou, não tirou o ponto dele, porque de certa forma o portanto, apesar de ser clichê, ele é um conectivo conclusivo, né? Fica ruim é quando o cara coloca conclui-se, aí não tem condição. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Aqui ele fez o quê? Ele fez uma reafirmação da tese. Bem pobre, né? Ele poderia ter trabalhado mais isso, mas ele colocou, foi bem pobre. Eu tenho outros modelos bem melhores para mostrar para vocês. Estou mostrando essa redação porque ela é uma redação bem simples, ela tem uma estrutura boa e ela não foge da proposta do aluno, que o aluno se colocou para fazer. Então vamos lá, vamos ao que mais interessa na conclusão, que é a proposta. Então, cabe ao Ministério da Educação, então isso aqui é o agente, certo? Vou colocar aqui, agente. Fazer o quê? Criar um projeto, para ser desenvolvido nas escolas, certo? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas. Então isso aqui é a ação. Então já tenho agente, já tenho ação. O qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito dos direitos dos surdos. Isso aqui é o meio. O ideal é que você, quando for fazer o meio, você use palavras por meio de palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas, tá? O ideal é que você use aí a palavra por meio, mediante. Aqui ele só colocou o qual, então nesse ano nós aceitamos esse o qual como sendo parte do meio. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o detalhamento. O detalhamento é uma informação complementar em relação... É uma informação complementar em relação a um dos elementos. Então ele colocou o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos. Uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Então ele está detalhando algo sobre esse modo, na verdade não é nem sobre esse modo, sobre essa ação de promover em relação a esse projeto. Então, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador, isso é o detalhamento, tá? E o a fim de, que é a finalidade, né? A fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientizem-se. Isso aqui é o para quê, tá? Vou colocar outra cor aqui. É o para quê. Pode ser a para quê, a fim de quê, tá? Então, esse aqui vai ser o objetivo, a finalidade dessa proposta. E agora, gente, ele faz algo que eu acho muito show de bola na conclusão. Ele reafirma a tese, faz a proposta de intervenção, tem os 5 elementos, e uma coisa que nem todos os alunos que tiram nota 1000 fazem, mas os que fazem eu acho show de bola, que é a retomada da contextualização. Olha como é que é feito. Desse modo,
a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Isso aqui é o quê? Isso aqui é retomada da contextualização que ele usou lá na introdução. Isso mostra para o corretor que esse cara, ele planejou o texto dele. Tudo está conectado, tudo está encaixado. Isso mostra que esse candidato, ele teve um projeto de texto, apesar de algumas coisas aqui, eu acho que eu tiraria poucos pontos, daria um 940, 960 nessa redação, não daria 1000 por causa de algumas coisinhas que eu acho aí em relação à argumentação, que eu acho que ele poderia ter aprofundado mais em alguns pontos, mas e alguma repetição de algumas palavras, mas tirando isso, estruturalmente, a redação está muito boa, muito boa. E aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, o modelo que eu acho show de conclusão, ó. Alternativas para o combate à violência no trânsito. Em suma, fazem-se necessárias intervenções no atual sistema educacional de condutores. Reafirmação da tese, conclusão. Logo, o Ministério de Transporte com autoescolas e seu agente deve promover uma alteração na metodologia do ensino da direção, ação, por meio de aulas mais dinâmicas e transversais, é o modo meio, usando recursos que deem autonomia aos alunos, demonstrando especialmente o risco do uso de álcool e da alta velocidade. Isso é um detalhamento dessa ação. Assim, com a finalidade, ele não usou aqui nem para quê e nem a fim de que, ele usou assim, com a finalidade de promover um trânsito mais consciente e responsável, será possível alterar a atual conjuntura da violência nas vias no Brasil. Essa é a finalidade. Isso aqui é uma conclusão que tiraria 200 na competência 5, certo? Eu gastei bastante tempo explicando essa introdução, o que é tópico frasal, esses dois argumentos. Eu ainda teria 2 redações aqui, mas eu vou só deixar aqui no vídeo para que vocês depois possam ler. Vamos só ler, né, essas redações. Quem quer aprender não se importa com o tamanho do vídeo, tá? Então vamos lá. Redação em 2018, agora, que o tema era a manipulação do usuário por meio do controle de dados da internet. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve não só a falta de informação popular, como também a negligência governamental. Olha o que eu disse com vocês. O mundo até a Era Vargas é o quê? Eu tenho aí contextualização. Com efeito, a má utilização contribui para a manipulação comportamental dos usuários. Isso aqui é o quê? É a tese dele, que eu já tinha falado para vocês, tá? Tese. Olha os 2 argumentos. Falta de informação popular é um. Qual é o outro? Negligência governamental. É o segundo argumento. Então, lembram a estrutura que eu falei? Contextualização, tese e argumentos? 2018, mesma estrutura. O que vai acontecer agora? Esse próximo parágrafo aqui, ele vai ter que mostrar como é que a falta de informação popular contribui com a manipulação, e no outro parágrafo ele vai ter que mostrar como é que a negligência governamental contribui para isso. Tá? É aquela mesma coisa que eu falei para vocês. Então vamos lá ler rapidinho. Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Olha só. Falta de informação no tópico frasal tem a ver, tópico frasal ligado com o argumento número 1. O argumento número 2 vai ser negligência governamental. Olha como ele fez o tópico frasal. É assim, galera, que se faz o tópico frasal bem simples. Colocou aqui um conectivo, vale ressaltar o efeito que a falta de informação contribui. Eu poderia colocar aqui uma outra palavra para não colocar falta de informação, para não ficar repetitivo, tá? Consoante a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Lembram? Tópico frasal no desenvolvimento segundo a fundamentação. Agora vem explicação do argumento. Ó.
Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas com o fito de induzir a efetivação da compra na mercadoria anunciada, ou estimular um estilo de vida. Agora ele vai concluir o argumento. Assim, o desconhecimento mostrando que ele está ligado ao argumento dele ainda, que é a falta de informação, que ele também colocou no tópico frasal. Olha aqui nessa perspectiva, que perspectiva? De Bourdieu. Olha como o texto está ligado, olha como ele está aproveitando a citação. Nessa perspectiva, qual? De Bourdieu. Assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha, que favorece unicamente as empresas. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu. Mais uma vez, ele aproveitando a contextualização, a área do conhecimento, dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Agora ele vai falar do outro que tem a ver com o quê? Com negligência governamental. Eu não vou mais ler porque eu acho que vocês já entenderam. Vou passar aqui devagar para que fique no vídeo, para que vocês podem parar, ler e observar o que eu falei. Ele vai falar de negligência governamental. Você pode analisar aqui, ó, a proposta de intervenção. Olha como ele faz aqui olha a retomada na conclusão. Terceira Revolução Industrial. Olha que ele usou lá. Terceira Revolução Industrial. Olha que cabe a quem? O governo. Olha o meio, por meio da parcela de investimentos. Fazer o quê? Fiscalizar e punir. Certo? Enfim, tá tudo aqui. E aqui uma outra redação de 2019, que já foi do ano passado. Ó, você pode ler e você vai perceber que vai ter a mesma estrutura que eu falei para vocês. Tá aqui, ó, contextualização. Até aqui. No entanto, há diversos obstáculos. Com isso, faz-se necessária a intervenção na busca para garantir o acesso pleno. Enfim, nessa daqui já é um pouco diferente, ela já não traz os argumentos, tá? Ó, de início. Enfim. Então, galera, esses são aí os modelos eu teria muito mais coisas para falar para vocês. No entanto, o vídeo vai ficar muito longo, mas esse vídeo é para vocês revisarem, para vocês estudarem em casa e lembrarem do que tudo isso aqui nós já falamos na aula, já falei muito, e aí eu vou ficar fazendo vídeos de vez em quando para mandar para vocês, para que vocês fiquem com essas dicas em casa, para que vocês possam guardar, enfim, possam usar depois, tá? Espero ter ajudado, espero ter contribuído. Tá? Isso aqui é uma iniciativa minha para ajudar vocês. Eu ainda não tinha feito um vídeo assim para os meus alunos, estou fazendo para vocês. Espero que vocês aproveitem. Espero também que vocês me deem uma devolutiva, dizendo se o vídeo foi bom, se ajudou. O importante é que todas as vezes que vocês forem fazer uma redação, vocês abram esse vídeo, ouçam, vejam o que eu estou dizendo. Enfim, eu vou fazer outros vídeos para vocês com algumas dicas. Obrigado, até mais. Espero que esse vídeo ajude. Eu falei bem rápido porque eu não queria que o vídeo ficasse tão longo. E é um vídeo caseiro, foi um vídeo que eu fiz aqui só para mandar mesmo para vocês. Então não houve uma preparação toda para ficar melhor. Espero que